Ok, doutora Tânia. Ok, pode começar. Tá? Bom dia a todos. Bom Dou por dia. aberta a quarta sessão ordinária da terceira Câmara Civil por videoconferência, no dia 1º de junho de 2020. Peço à senhora secretária que proceda a leitura da ata. Dispensa, excelência. Dispensada a leitura da ata, requerimentos de Vado Ayrton Gentil. Passagem de leitura de acórdão, alguém tem? Não. Eu tenho, excelência. Tem? Tenho. Palavras, Imador. Pois não, excelência. Anuncio o processo. Apelação civil 060 60 45 58 2015. O apelante é TAM Linhas Aéreas S.A., o apelado é José Milton Leandro Sidneia Godinho de Souza. A ementa, excelência, ficou lavrada da seguinte forma: apelação civil, ação indenizatória, compra de passagem aérea via site, equívoco na indicação do sobrenome de um dos passageiros, documentos aptos a sanar o erro, erro verificado pela companhia aérea, correção possível e não realizada pela companhia aérea. Artigo 8º da resolução número 400/2016, falha na prestação do serviço, compra de nova passagem aérea, relação de consumo, responsabilidade objetiva, excludente de responsabilidade não demonstrada, danos materiais e danos morais presentes, quanto razoável e proporcional, sentença mantida, recurso conhecido e desprovido. Dessa forma, ficou lavrada, excelência, dou por assinado e publicado com a permissão de vossa excelência. Correto. Processos para adiar ou retirar de pauta. Alguém tem? Eu tenho, presidente. Com a palavra, desembargador João. Presidente, apenas impedimentos de suspeição no item 42, eu estou ratificando meu impedimento da relatoria do desembargador Turi, e no 73, suspeição por foro íntimo, também já estou ratificando, já o fiz anteriormente, da relatoria do desembargador Lafayette. Estou adiando os seguintes processos. Peço que a senhora secretária anuncie o nome das partes. O 02. O senhor pode dizer o número da pauta? 02, que é o 00562566-2019. A doutora está acompanhando, ela pode mencionar o nome das partes? Não sei, é porque a internet dela está travando. Vou ver se eu consigo aqui o nome da parte. Espera aí. Está ouvindo, desembargadora? Sim. Estou. Aqui diz que o voto não foi apresentado, aí eu não tenho acesso. Pois é. Agravante Rodolfo Bezerra Matos e agravado Raimundo Batista de Lima. Tá. O 03 também. Vou logo dizer, o 02, que já foi mencionado, o 03, o 04, o 06, o 07 e o 08. Todos para adiar. A senhora secretária pode anunciar o nome das partes. O terceiro é agravante, o número 400, 1920, 89, 2019, agravante Rodolfo Bezerra Matos e agravado LDB Comércio de Petróleo Limitada. O número 4, 416, 33, 92, 2020, agravado Unimed de Manaus, Cooperativa de Trabalho Médico, agravante e agravante. Travou, não consigo ver. Tânia? Qual era esse que ela estava falando? Eu não ouvi. Vocês ouviram? 6. Não, travou. Tem que voltar o item 4. Tem que voltar para o 4, Tânia. Volta para o 4. Item 4. 400, 16, 33, 92, agravante Unimed de Manaus, agravada Rome Patrícia Benzecri. O item 6, 061, 0680, 53, 2013,
Apelante, Google Brasil Internet Limitada. E apelados, Odenei Savalente e outros. O item 7, 064, 6520. Está ouvindo? Põe na frente o seguinte. 064, 6520, 17, 2019. Apelante, Eleonora da Silva Ferreira. Apelado, Banco Cetelem S.A. Item 8, 0609401, 56, 2018. Apelante, Telefônica Brasil S.A. e apelada Patrícia Rosendo de Almeida. Todos esses é porque tem pedido de sustentação oral. Aí serão julgados na próxima semana, nas próximas sessões. Tá. Mais alguém quer adiar ou retirar de pauta? Senhora presidente, eu tenho ainda na minha passagem aqui os seguintes, porque o desembargador Pascarelli está ausente justificadamente, ele pediu vista nos processos da minha relatoria, itens 67, 68, 69 e 76. Então, automaticamente estão adiados, né? a senhora secretária lê o nome das partes. Item 67, 061, 61, 27, 12, 2019. Apelante, Tarcinara do Rosário de Souza Tavares. Apelado, Banco Industrial do Brasil S.A. Item 68, 065, 1766, 28, 2018. Apelante, Luiz Cordeiro Fogaça. E apelado, Banco Industrial do Brasil S.A. E o 76. Espera aí que travou dela. Na verdade, o de 76 já foi apresentado o voto divergente pelo desembargador Pascarelli, acho que nós podemos prosseguir com o julgamento. Então, esse não vai ser adiado, não. O 76 não vai? Não, porque eu estou vendo aqui que o desembargador Pascarelli já lançou o voto dele. A Tânia chegou a ler o 69? Chegou. Tá. Então, senhora presidente, eu tenho Sim. também aquela situação que eu lhe informei para pedir a prioridade no julgamento do item 77, que está desde 2019. Podemos fazer agora? Acho que depois, né? Depois de fazer deixa anunciar os julgamentos. Né? Eu quero, nesse momento, devolver a vista que eu pedi no item do desembargador Pascarelli. Eu pedi vista no processo, é o item 71, eu estou devolvendo, acompanhando Sua Excelência o relator, é do desembargador Pascarelli. Embora com a ausência desse, eu posso pelo menos devolver a vista, não é isso? Sim, correto. Tânia, a desembargadora Misa está tentando entrar na sessão e não está conseguindo. Avisa o pessoal da TI aí, tá? Item 71. Estou devolvendo a vista, que pedi processo de relator e desembargador Pascarelli. Mais alguém para adiar ou retirar de pauta? Não? Estão ouvindo? Alto e claro. Bom, então eu vou retirar de pauta, como eu já havia dito anteriormente, o item número 1 da pauta, porque as partes ingressaram com a petição dizendo que estão em tratativas de acordo. Então, só vou fazer a leitura aqui das partes para anunciar. O item 1 da pauta. Vou localizar aqui. É o processo número 444-7494-2019, recorrente Caruana
SA, Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento, e recorrido o município de Manaus. Então, o processo está retirado de pauta. Mas alguém quer adiar ou retirar processo? Com a palavra, desembargador Turino. Com a palavra. É o de número 27, o 063-9960-64-2016-0804-0001. As partes são Francisco Carlos de Queiroz e apelado Banco Bradesco. O outro é o 34, é o 000379222-2014-804-3800. Partes apelante município de Quari e apelado Josiel Menezes dos Santos. Mais alguém? Mais alguém quer retirar de pauta ou adiar algum processo? Não? Não. Então, aqui eu vou só anunciar os processos que foram adiados também em razão do pedido de sustentação oral. É o item 3 da pauta, confirma comigo, Tânia. É o agravo de instrumento, número 419-20, 89-2019. É da minha relatoria. Esse já foi adiado da minha relatoria. O 3 já foi. O 2 já foi também, né? Foi. O 4, 6, o 7 e o 8. Então, os que foram retirados já foram anunciados. Então, Tá. Tânia, vamos lá. Qual é o processo que estava pendente, que eu pedi vista do desembargador Lafayette? 73, Excelência. 73. 73? Bom, eu devolvo o processo e acompanho o relator. Deixa eu só anunciar aqui, até eu achar 73, né? Chama a julgamento o agravo de instrumento, o processo número 420-2214-2019, agravante Banco Bradesco S.A. e agravado Filler Brasil Alimentos Limitada, da relatoria do desembargador Lafayette. O relator conhece do recurso, mas nega provimento. Na última sessão, eu pedi vista dos autos, porque, em razão do desembargador, acho que Pascarelli ter se averbado suspeito, então agora eu estou devolvendo o processo e acompanho o relator. Então, é a unanimidade de votos, não é isso, Tânia? Sim. Então, o processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Era só esse, desembargador Lafayette? É isso, presidente. Queria desejar a todos uma boa semana, que Deus de todos nos proteja dessa pandemia. Doutora Nisa, bom dia. Bom dia. João, desembargador Turino, desembargador Anélia, desembargador Ayrton, meu amigo querido Pedro Bezerra. Abraço, meu amigo. Boa semana. Tenham todos um bom dia e uma boa semana. Bom dia. Boa Bom semana. dia, um abraço. Fiquem com Deus todos. Doutora Mirza, bom dia. Bom dia, Mirza. Bom dia, gente. Desculpe o atraso, eu estava tentando acessar e não estava conseguindo. Agora que eu consegui. Bom dia, doutora Mirza. Bom dia, doutora Mirza. A internet é uma benção. Bom dia, desembargador Turi. Bom dia, desembargadora Mirza. É que essa internet é uma benção. Fórum. Tânia? Sim. Então, vamos agora à pauta. Quais são os que estavam pendentes de julgamento? Então, podemos fazer o julgamento em bloco? Senhora presidente, eu queria fazer o julgamento daquele processo mais antigo. Sim. O processo que o desembargador João falou. Qual é o número, desembargador? O item 77. Neste processo, há um voto da minha relatoria não concedendo dano moral. O desembargador Pascarelli trouxe uma divergência pela concessão do dano moral. E tratando de pessoas... Então, eu anunciar o julgamento para as partes tomarem ciência, tá? Chama a julgamento a apelação civil número 062-067296-2017, apelante Clínica Veterinária Prontovet, Limitada, e apelado José Roberto Silva Pereira. Esse processo é da relatoria do desembargador João Simões. Com a palavra, desembargador.
Pois não, neste processo, há um debate em torno de dano moral à pessoa jurídica. Eu entendi que, como não há comprovação do dano moral, não deve ser concedido. Houve uma divergência do desembargador Pascarelli, entendeu o contrário, formando que deve sim ser deferido dano moral. O desembargador Ayrton Gentil pediu vista e me acompanhou na qualidade de relator. Então, ficamos no 2-1, é aquela situação em que há uma necessidade de extensão do quórum, portanto, devolvo a palavra à Vossa Excelência para proferir a resultado parcial, né? ampliação do quórum. Tá, então, o processo, tá, julgamento, o resultado parcial seria 2-1. Então, doutora Tânia, tem que ter ampliação do quórum. Deixamos para a próxima sessão, comunicando aos senhores advogados que se devem ser intimados, eu não sei como é o procedimento, Tânia, intima novamente, não é isso? Porque com a ampliação de quórum, eles podem ter oportunidade de fazer nova sustentação oral. Então, o julgamento parcial fica 2-1 e adiado para a próxima sessão. Na próxima sessão, quem compõe o julgamento? Todos os desembargadores, 5. Os 5, não é isso? Pascarelli, eu e Turi, não é isso? Sim. Tá. Então, processo proclamado resultado parcial, processo adiado, convocação dos demais membros e processo adiado para a próxima sessão. Qual é o outro, Tânia? Podemos fazer o julgamento em bloco ou tem o pendente da minha relatoria que o desembargador aí pediu vista? Qual é o número? Que era da questão de propaganda, como era o nome? Lembra, desembargador Ayrton? Não. Eu lembro o assunto, mas não sei qual é o processo. Pois é. Qual é, Tânia? Está pendente de julgamento. Qual Era é, eu, Pascarelli e Ayrton, aí o Ayrton pediu vista. Falhou aqui, eu não estava ouvindo. O processo de minha relatoria, que foi suspenso o julgamento com pedido de vista do desembargador Ayrton, é o referente à propaganda. Deixa eu ver, é o 70. Eu acho que esse já foi, né, Léo? Mas na última sessão eu sou relator, não, eu sou relatora e eu não estava na última sessão, porque eu estava na videoconferência do CNJ. É o 74. Pode ser feito o julgamento? O desembargador Pascarelli ele votou divergente. Como é agravo, pode? Então, deixa eu ver aqui. Só 74 é? É, o 74. Eu já lancei voto, Excelência. Já. Voto escrito. Acompanhando Vossa Excelência na íntegra. Está aqui, eu vou chamar julgamento. Agravo de instrumento, número 400-5517-66-2019. Recorrente Antônio Fernandes Barros Júnior e recorridas Associação do Fundo de Promoção e Propaganda, Condomínio Amazonas Shopping Center, Fermento, Desenvolvimento de Software, e é isso. Nesse processo, o meu voto foi... estamos ainda em sede de tutela de urgência, né? Então, eu indeferi a tutela de urgência. Caso recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido. O desembargador Pascarelli, como eu disse anteriormente, o desembargador Ayrton lançou voto divergente. E o desembargador Ayrton me acompanhou. Então, fica o resultado 2-1. Não é isso, Tânia? 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 Caiu o sinal dela. Oi. Então,
Tânia, então fica por maioria 2-1 a votação, não é isso? Isso, sim, desembargadora. Processo julgado por uma maioria vencedor o voto da relatora, correto? Correto. Tá. Mais algum pendente de julgamento, assim, com pedido de vista? Excelência, doutora Tânia, aqueles processos que eu devolvi na segunda-feira, que foram 10 processos, ficaram pendentes. Vão ser adiados. Por quê? Por falta de quórum, desembargador Pascarelli. Porque já houve ampliação, é isso? O desembargador João, ele ampliou, aí hoje a desembargadora Anélia participaria com o desembargador Pascarelli, mas só que não tem quórum. Aí eu adio. Então tá? Tá certo. Podemos passar para o julgamento em bloco, Tânia? Travou de novo. Tânia? 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 Eu acho que é só a dela que está instável, não é isso? Eu acredito. Aqui o meu está bem. E eu estou no iPhone, no G3. Eu estou no fórum. Tânia, já conseguiu? Já? Já. Nélia, tem alguns processos, tem alguns processos que estão nessa mesma situação desse outro aí, que o Pascarelli lançou voto divergente. Aí eu não sei se já foi resolvido na sessão anterior, Tânia. Por exemplo, o 74 foi esse que nós jogamos agora, né? 74. Sim. Aí o 77 é aquele do desembargador João Simões, né? É. Sim. Aí o 78. Esse o senhor lançou o voto divergente, o 78 e o 79, só que o desembargador Pascarelli não votou. O desembargador João pediu para adiar, para analisar o seu voto, e já tinha iniciado o julgamento. Então não vai ser pode adiado também, né? Adiados. Desembargador, eu gostaria de falar sobre esse processo, o 77, aliás, o 78. O 77 e o 78, é isso? Não, eu vou primeiro falar sobre o 76, que é da minha relatoria. Mas esse eu não pedi vista, não, né? 76, o desembargador Pascarelli pediu vista e lançou um voto divergente. Na sessão passada, eu informei que eu iria examinar e trazer na próxima sessão. Mas como ele não está presente para debatermos a divergência, eu vou pedir o adiamento, o 76. Tá. Na minha relatoria. 76. Agora, o 78, já estamos fazendo os julgamentos em bloco, né? O 78 e o 79 são dois embargos. Desembargador João, deixa eu só ler as partes do 76, para se alguém tiver, ou algum interessado estiver acompanhando, saber que vai ser adiado para a próxima sessão, pode ser? Mas ela pode informar as partes, doutora Tânia. Pois é, o 76 é a apelação civil número 060362461-2016. Apelante Rio Negro Construções e Empreendimentos S.A. e apelado Rami Mahmoud Youssef Yacubian Wais. Esse adiado para a próxima sessão. Qual o outro? Agora, os 78 e os 79 são dois embargos de declaração, nos quais o desembargador Eito Gentil pediu vista e lançou voto divergente. Eu vou manter o meu voto, senhora presidente. Então, tem que ver quem vai entrar no lugar do desembargador Pascarelli para formar o quórum. Como se trata do embargo de declaração, não tem ampliação de quórum. O terceiro voto vai decidir quem tem razão. Tá, então o 78... Mas a ampliação no embargo de declaração
se houver a modificação do julgado original, aí teria que ter ampliação. Nós teríamos que verificar isso. Quem participa do 78 e 79 são os mesmos jogadores, Tânia? Desembargador Ayrton e Pascarelli. O relator é o desembargador João Simões? Isso. Tá. Então, nesse caso, vai ser adiado? Não. Não? Não. O desembargador Pascarelli não tinha votado. Mas ele não lançou voto, Pascarelli. Ele não lançou voto, não. Não, ele não lançou. Então, não quem assume? Mas já tinha iniciado o julgamento. Já tinha iniciado? Ah, então tem que adiar. O 79 também? Os dois, 79. Os dois, é a mesma situação, é. Tá, então, o 78 já é o embargo de declaração. 753361-2019. Embargante Raina Coelho Barbosa e Cleitman Rabelo Coelho. Embargados Maria das Graças Nogueira Haddad, Evelyn Haddad Amada e Ralph Nogueira Haddad. Então, processo adiado para a próxima sessão. Esse é o 78. E o 79 também adiado para a próxima sessão. Também embargo de declaração, número 650558-2019. Embargante Metacom, Construções, Montagens de Comércio Limitada, e embargado Rio Claro Trust de Recebíveis S.A. Então, também adiado para a próxima sessão. Na mesma situação, né? O desembargador João Simões é o relator, tem uma declaração de voto do desembargador Ayrton Gentil. O terceiro membro é o desembargador Pascarelli. Como o processo já houve início de julgamento, também fica adiado para a próxima sessão. Tânia, podemos fazer o julgamento em bloco? Ou tem ainda algum pendente desse pedido de vista ou votação não unânime? Ainda tem, Excelência. Qual é, desembargador? O item 8, fora aqueles que seriam de banco, que já foram adiados, né? Ainda tem o item 88, que eu também lancei o voto divergente. É da relatoria do desembargador Turipo. O item 88. Deixa eu só localizar aqui, peraí. É votação não unânime esse. Mas já foi? Já foi declarado o resultado parcial? Esse já iniciou, falta concluir. É aquele que eu participei? Falta a desembargadora Anélia. Não, Não foi esse, não. 88? É o meu processo. Então, deixa Pascarelli, eu ver. só quem lançou voto eletrônico aqui foi o Pascarelli. Não. 88 foi o desembargador Turi, o relator. Tem uma declaração de voto do desembargador Ayrton e só. Mas na votação eletrônica. Houve aí o voto de divergência do desembargador Ayrton e Flávio. Tânia, quem participa dessa votação? Só falta a senhora votar, desembargadora. Já teve voto do desembargador João, divergente. Desembargador Ayrton, Foi na última sessão que eu não estava? Já vinha desde o começo, já é bem antigo. Falta a senhora votar nesse. Eu não lembro desse. Vamos adiar para a próxima sessão, para poder eu dar uma lida. Não recordo desse processo. Então, eu peço vista e fica adiado para a próxima sessão. É o item 88 da pauta, tá bom? Então, processo suspenso com meu pedido de vista. Eu já anotei as partes, já, né? Não. Não?
Então, peraí, deixa eu ver. Processo número 62664486-2013. Apelante Marta Soares da Silva e apelados Wanderson Fernando Samuel e Silva, Sara da Mata e Caldas e Valciclei da Silva Gomes. Então, processo adiado com meu pedido de vista. Para a próxima sessão. Mais algum? O 87, a doutora Mirza ainda não votou, só falta ela. Então, peraí, chama a julgamento o item 87 da pauta. Deixa eu só localizar aqui. O 87 da pauta. Chama a julgamento, apelação civil número 063-26589-2016. Apelante José Evandro Gomes Pereira e apelado Banco Industrial do Brasil S.A. O relator é o desembargador Turi. Tem uma declaração de voto do desembargador Ayrton e declaração de voto do desembargador João Simões. O desembargador Turi conhece do recurso e dá parcial provimento. O desembargador Ayrton, deixa eu abrir aqui o do desembargador Ayrton. Acompanha o relator, excelência. E o desembargador Ayrton acompanha o relator, e o desembargador João Simões, como vota? Tem uma declaração de voto aqui, deixa só eu abrir. Está divergindo. Desembargador João Simões abriu a divergência. Nesse caso, Tânia. Vossa Excelência, desembargadora presidente, foi convergente com o meu. Só falta a doutora Mirza nesse. Só dando uma olhadinha aqui. Desembargadora Nélia está com o relator, desembargador Ayrton também. É aquele que houve a sustentação oral, né? Exatamente, com aquelas situações de cartão de crédito consignado. Sim. Porque especificamente nesse caso, a informação de que ele nem recebeu o cartão, então realmente já tinha lançado meu voto acompanhando o relator. Então, desembargador Ayrton, como é que vota Vossa Excelência, acompanha o relator também? Também, excelência, tem voto, inclusive, lançado escrito, acompanhando o eminente relator. Tá. Então, o desembargador João Simões contra e a desembargadora Mirza, como vota Vossa Excelência? Eu acompanho o voto, peço venha do nome do relator, bem como dos outros, mas eu acompanho o voto do desembargador João. Tá, então fica 3-2. 3-2, não é isso, Tânia? Sim. Então, por maioria, vence o voto do relator, não é isso? Isso. Processo julgado por maioria, saindo vencedor o voto do relator. Então, recurso conhecido e parcialmente provido, correto? Mais algum? Senhora presidente, nesse lote de julgamento, já que nós estamos fazendo um bloco, tem o 89, o 90, o 91, 92, 93, 94, 95, 96 e 97. É a mesma situação, cartão de crédito consignado, nos quais eu lanço a minha divergência. Mas aí a composição é diferente, desembargador, porque nesse eu só participei, eu não é Tânia. Todos da relatoria do desembargador Turi. Sim, mas teve um, mas a composição é diferente, não é isso, Tânia? Sim, ainda não Vossa Excelência participou. concluiu todos. Eu participo em todos ou só nesse? Em todos, com ampliação. Mas já foi declarado a votação parcial? Sim, foi declarada. Teve sustentação oral nesses? Houve, nas sessões passadas. E no 89, Vossa Excelência... Pois é. Esses aí foram aqueles que eu tirei em vista, devolvi, e no início da sessão foram adiados, não é esse? Não são esses, né?
Porque todos têm declaração de voto. Sim, mas nem todos concluiu com o desembargador Pascarelli. Pois é, por isso que tem que ver isso. Tem alguns que eu não participo. Ia entrar a partir de hoje. Pois é, então adiar para a próxima sessão, não é isso? Isso. Então, mais algum com alguma pendência ou já podemos passar para o julgamento em bloco, para depois de iniciarmos as sustentações orais? Só uma dúvida, eu também não participo desses, é o desembargador Pascarelli, né? Sim, senhora. Obrigada. Então, passamos ao julgamento em bloco. Pergunta aos senhores desembargadores, o processo de minha relatoria. Participam, no caso, com a ausência do desembargador Pascarelli, desembargador Ayrton e desembargador Turi. Processo de minha relatoria, acho que eu tenho 3. Pergunta aos senhores desembargadores, alguma divergência? Nenhuma, excelência. Desembargador Turi? Não. Processos julgados à unanimidade nos termos do voto da relatora. Processos da relatoria do desembargador João Simões. Participa do julgamento. Sim. Senhora presidente? Sim. É porque a internet está ruim, estou repetindo várias vezes. No processo, no único processo da relatoria de Vossa Excelência, que eu faço parte, é o 61. Eu já lancei minha divergência. Eu pergunto à doutora Tânia como está a situação dele. Qual é o número do desembargador? Falhou. 61. Eu lancei minha divergência para julgar improcedente os pedidos. Não, mas esse não está em bloco, porque houve divergência e foi adiado. Não é isso, Tânia? Foi adiado hoje? Hoje também foi adiado? Não. Qual é o número? Eu não ouvi. Não. Hoje, esse 61, nós ainda não tratamos dele. Mas o 61 não pode ser em bloco, porque tem divergência. Eu sei, mas não era importante nós verificarmos logo todos os processos de Vossa Excelência? Para Sim. Qual é a situação desse, Tânia? O 61 é apelação civil número 022-3649-39-2011. Apelante Unipar Construtora e apelado Paulo Roberto Chaves do Carmo. O meu voto, deixa eu ver como é que está aqui. O meu voto foi no sentido de... Tem sustentação, 61 desembargadores. Pois é, então vai para o final, né? É porque só o desembargador Wellington entrar, que ele só vem depois da sessão. Porque houve já a proclamação do resultado parcial e foi convocado o desembargador Wellington, que ficou para o final da sessão, porque ele ainda está na sessão de outra Câmara, não é isso? É isso, senhora. Então, vamos... Muito bem, então... Vamos aguardar o final das sustentações orais. Podemos continuar o julgamento em bloco? Sim. Então, os processos da relatoria do desembargador João Simões, pautados e publicados, alguma divergência, participa do julgamento desembargador Ayrton, no caso, com a ausência do desembargador Pascarelli, o desembargador Turi. Alguma divergência? Nenhuma, excelência. Nenhuma. Processos julgados à unanimidade nos termos do voto do relator. Processos pautados e publicados da relatoria do desembargador Ayrton Gentil. Alguma divergência? Participa do julgamento o desembargador Pascarelli e o desembargador Turi. Com a ausência do Pascarelli, vota o desembargador João Simões. Alguma divergência? Não tenho anotado nenhuma divergência. Pode repetir, desembargador? Nenhuma divergência. Desembargador Turi, alguma divergência? Não. Então, processos julgados à unanimidade nos termos do voto do relator. Só para destacar, excelência, tem 2 que vão para sustentação oral, tá? Sim, nós estamos julgando em bloco, só os que não têm sustentação oral, não tem nenhum problema. Okay. Processos pautados do desembargador Pascarelli automaticamente adiados. E os processos da relatoria do desembargador Turi, pautados e publicados, alguma divergência? Participa o desembargador João Simões e o desembargador Gentil. Alguma divergência? Senhora presidente. Sim. No item 98, processo 063, 6392, 06-2017,
aquela situação que já está cristalizada na nossa Câmara, com a minha divergência a respeito da cartão de crédito. Eu estou pedindo vista para lançar minha divergência. Tá. Então, o item 98 da pauta, a processo número 063-6392-06-2017. Apelante Arlene Porfírio de Souza e apelado Banco Industrial do Brasil S.A. Processo adiado com pedido de vista do desembargador João Simões. Eu já lancei em outras vezes a divergência na mesma matéria, cartão de crédito consignado, nos itens 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 e 95. E agora o senhor pediu vista no 98, não é isso? Para lançar divergência. Não, já lançou. Já lançou nesse. Já lancei. Mas aqui para mim não aparece. Também não aparece para mim. Não aparece aqui. Só tem o acordo do desembargador Turi. Só tem na pauta. Mas deveria aparecer para a gente aqui, para saber o voto. Não tem. Bom, de qualquer forma, então fica adiado para a próxima sessão. Aí o senhor lança o voto. Pode ser, desembargador João? Pode. Então, pronto. Processo adiado para a próxima sessão. Mas não consta aqui. É porque já tem precedente dessa terceira Câmara. Bom, mas fica quieto, mas eu já lancei as minhas divergências, em todos que eu mencionei. Mas não foi escrito, né? Ficam adiados, então, né? Então, adiados. Bom, então, os processos da relatoria do desembargador Turi, desembargador, pautados e publicados, alguma divergência, fora esses que foram adiados? Desembargador João Simões, desembargador Ayrton, alguma divergência? Nenhuma, Excelência. Desembargador João? Também eu estou acompanhando, Sua Excelência. São processos julgados à unanimidade nos termos do voto do relator. Bom, então passamos às sustentações orais. Mirza, julgou a doutora Mirza? Processos pautados e publicados da relatoria da desembargadora Mirza. Cargos. Quem participa, Tânia? Tânia? É do 56 ao 60. 43. Eu quero confirmar quem participa do julgamento. 43 ao 60. Tá, mas quem participa do julgamento, Tânia? Dos processos da relatoria da desembargadora Mirza? Desembargador João Simões e Ayrton Gentil. Pergunta ao senhor desembargador João Simões e Ayrton Gentil, alguma divergência dos processos da relatoria da desembargadora Mirza, pautados e publicados? Não, eu estou acompanhando, Sua Excelência, relator em todos. Também estou acompanhando. Então, processos julgados à unanimidade nos termos do voto da relatora. Tem algum processo da desembargadora Mirza com sustentação oral, Tânia? Não. Não? Então, todos em embargos, desembargadora. Hã? Todos estão em embargos. Aí não tem sustentação. Mas não tem, então, você já encerrou, não é isso? Encerrou. Tá. Aí eu peço permissão para me retirar, agradecendo a todos, pedindo mais uma vez desculpa pela entrada, mas eu não consegui entrar. Tá? E desejando a todos uma ótima semana. Tá? Obrigada. Bom dia, ótima semana também. Bom dia, desembargador. Bom dia. Então, vamos lá, sustentação oral. Chama julgamento, é o item 62, Tânia? Tânia? A única que não devia ter problema, né? Tânia? Oi, desembargadora, está chovendo muito. É o item 62? 62, As duas partes pediram. Tá. Então, eu chamo a julgamento a apelação civil número 061-4718-40-2015. Primeiro apelante, apelado, Rossi Norte Empreendimento. Segundo apelante, apelado, Gleivide Massai do Carmo Otsuka.
E terceiro apelante, apelado, Frederico Moraes Bracher. É da relatoria do desembargador João Simões, a pedido de sustentação oral das duas partes, não é isso? Isso, aí a senhora vai compor o quórum. Por que eu vou compor o quórum? Porque o desembargador Pascarelli não está. Relator desembargador João Simões e desembargador... Ah, tá, desembargador tudo tá bom. Então, eu componho o quórum. Já está o advogado na sala? Tânia, o advogado já está conectado? Advogado, somente o doutor Ayrton. O doutor Frederico não está na sala. Mas está com problema? Ou não apareceu? Como é que é? Apareceu aqui na sala de espera da sessão. Não apareceu? Doutor Frederico, doutor Ayrton já está na sala. Desembargador João Simões, de Vossa Excelência, com a palavra. Deixa eu acessar aqui. Ele está com problema de conexão, desembargadora. Quem? Excelência, só para ficar consignado, eu já verbei meu impedimento, mas é só para ficar consignado que eu sou impedido de funcionar nesse processo. Tá, já consta aqui, desembargador impedido, Vossa Excelência. Então, participa do julgamento o desembargador Turi, o desembargador Pascarelli e o desembargador João Simões. O desembargador Pascarelli não está, então eu integro o quórum. Então, vamos lá, Tânia. No caso, então o primeiro advogado começa a falar, vamos ver se o outro ingressa na sessão ou ele não confirmou? Não, ele confirmou, ele só está com problema de internet. Desembargador João Simões? Senhora presidente, Sim. como nós estamos convivendo com um momento difícil dessa pandemia, e o advogado está justificando a ausência dele por motivo de internet, eu pergunto ao ilustre advogado da outra parte, doutor Ayrton, se ele não se incomodaria com um adiamento, pelo menos parcial, desse processo, para que, se possível, nós possamos fazê-lo até o final da sessão, e, se não for possível, adiá-lo. Com a palavra, o doutor Ayrton. Bom dia, excelência, bom dia a todos. Eminente relator, não há problema nenhum, a gente pode aguardar até o final da sessão. Se o ilustre colega conseguir comparecer, a gente prossegue ainda hoje, senão não me oponho ao adiamento também. Então, vamos fazer assim, senhora presidente, para evitar prejuízo? Então, vamos esperar, fica por último esse processo, para ver se o advogado consegue, né, se conectar. Então, chama a julgamento o item... É o 63, Tânia? Sim, senhora. Chama a julgamento o item 63, a pedido de sustentação oral, também da relatoria desembargador João Simões. Chama a julgamento a apelação cível número 060-1963-42-2019. Apelante Elziomar Colares de Alencar e apelado Engeco Engenharia e Construções Limitada. Quem participa do julgamento, Tânia? Desembargador Ayrton e desembargador Aristóteles Turi. Então tá. O advogado já está na sala? Quem pediu sustentação oral? Apelado. O apelado? A Engeco? Sim, senhora, a doutora Márcia. Doutora Tânia, a doutora Márcia estava na sala e agora não está mais. Doutora Tânia? Sim? Eu peço que a Vossa Excelência confirme se só há pedido de sustentação oral por parte da apelada. Sim, senhor, está confirmado. Então, senhora presidente, eu pergunto, aqui no caso incide a nossa regra, pelo conhecimento, mas pelo não provimento. Eu pergunto se todos estão de acordo e não vai haver prejuízo para a advogada, para a parte. Pergunta, alguma divergência, desembargador Turi e desembargador Ayrton? Quer saber qual é o processo aí, desembargador? Item 63. Item 63, desembargador. Eu acompanho o eminente relator, excelência. Eu estou votando com o eminente relator.
Então, processo julgado à unanimidade, apelação conhecida e não provida. Então, processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Passamos, então, aos processos da relatoria, desembargador Ayrton Gentil. Chama a julgamento o item 10 da pauta. O advogado está na sala, Tânia? O doutor Frederico acabou de entrar, desembargadora, do 62. Então, vamos fazer logo do 62, não é isso? Então, retomando o processo 62, 061 47 18 40 2015. Apelante Frederico Moraes Bracher e outro. Rossi Norte Empreendimentos S.A., Santa Cordélia Empreendimentos Imobiliários Limitada, apelante apelado, tá? E Santo Anatólio Empreendimentos Imobiliários. Os advogados, é o item 62 da pauta. Desembargador João Simões, então quem são os advogados? O primeiro a falar, qual é, Tânia? Quem é? Apelante, senhora presidente. Aqui no caso, nós temos que dar a preferência, ou seja, falar por primeiro o primeiro apelante, que no caso é Rossi Norte Empreendimentos. Quem é o advogado da Rossi Norte Empreendimentos? Mas ele não pediu. Não pediu? Só quem pediu sustentação oral, se não me engano, Tânia, o doutor Ayrton e o doutor Frederico, não é isso? Sim, senhora. Então, porque são 3 apelantes. Mas só 2 pediram. Rossi Norte. Então, esse não tem sustentação oral. Não há representação. Só quem pediu sustentação oral foi o advogado do Gleivide Massai do Carmo Otsuka e o Frederico Moraes Bracher. Foram esses que pediram sustentação oral. O segundo apelante, que é Gleivide Massai do Carmo Otsuka. O advogado doutor Ayrton de Sena Gentil Neto está presente. E depois ouviremos o advogado terceiro apelante, que, aliás, eu acho que é advogado em causa própria, se eu não me engano. Frederico Moraes Bracher. Então, primeiro ouviremos... Senhora presidente, primeiro a falar é o doutor Ayrton. Doutor Ayrton. Doutora Tânia, o doutor Ayrton está conectado? Está na sala. Doutor Ayrton. Opa, bom dia. Excelência, pela ordem, na relação processual com o doutor Frederico, a minha cliente ostenta apenas a condição de apelada. A nossa apelação adesiva é somente contra a Rossi Empreendimentos. Então, como quem vai sustentar somos apenas nós dois, dentro dessa relação processual, como o doutor Frederico é o apelante, nós unicamente apelado, então talvez seria melhor para o debate que ele iniciasse a sustentação oral. Olha, presidente, da minha parte, se os advogados combinam, a inversão, para mim, não há problema. Eu pergunto ao doutor Frederico se ele está de acordo. Doutor Frederico. Bom dia, excelência. Sem problema caso queira a inversão, porque eu observo nos autos também que há uma apelação da própria parte, que não sei se o colega doutor Ayrton vai fazer a sustentação também dela, da apelação adesiva, ou se apenas vai fazer a sustentação referente à apelação, no caso, interposta por mim. Mas, se quiserem fazer uma inversão de ordem, não há problema algum da minha parte. Doutor Ayrton, Vossa Excelência, não há problema o doutor Frederico falar por primeiro? Não há problema nenhum, Excelência. Eu acredito que seja melhor para o debate, inclusive. Excelências, os ilustres advogados dispensam a leitura do relatório para que nós possamos passar. Então, vamos ouvir, senhora presidente, o doutor Frederico Bracher. Levou a palavra a Vossa Excelência, presidente. Doutor Frederico, por gentileza, só para constar na gravação, o seu nome, sua B e o senhor tem um prazo de 15 minutos. Com a palavra. Perfeito, excelência. Bom dia, senhora presidente. Meu nome é Frederico Bracher. Doutor Frederico está falhando. A senhora está me ouvindo, excelência? Está muito ruim. Está falhando a ligação? Está ruim a... Só um segundo, deixa eu tentar fazer uma alteração aqui no provedor.
Tá, depois eu lhe devolvo, eu lhe retorno o prazo. A hora, o tempo. Um momentinho, senhora presidente. Peço um minuto, porque aqui houve uma falha também na internet. Eu preciso trocar para o meu celular, que aqui está caindo uma chuva muito forte aqui na Ponta Negra. Aqui também. Tá, então interrompemos por uns 3 minutos, pode ser? Pois não. Tá. Enquanto o doutor Frederico se organiza aí também. Tá, ok. Tânia? Tânia? Oi, desembargador. Oi, o tá ouvindo? 62, sim, estou ouvindo. O 62 eu faço parte do julgamento. Podemos concluir esse julgamento hoje? Sim, né? Se tiver condições, porque a internet está bem difícil, né, hoje. Tá bom. Mas pode. Tá. Desembargadora? Hã? Para ficar consignado, eu estava falando com a advogada do processo 63, ela é da parte apelante. Foi um equívoco meu, falei para ela, mas ela não quis mais sustentar, porque já foi julgado, só para ficar consignado, tá bom? Tá.
Bom, por mim, podemos dar continuidade. Tânia, todo mundo já retornou? Deixa eu ver aqui. Aqui para mim, então, ok. Advogado. Doutor Desembargador Turi e desembargador Ayrton estão no... Estão na... parte do julgamento. Aí tem pedido. Desembargador Turi. Só o advogado da sustentação oral. Doutor Braz. O advogado. Doutor Frederico, não é isso? Isso. Doutor Frederico. Tânia? Sim, desembargadora. O doutor Frederico está na sala? Jaqueline? Está na sala. Pode liberar. Bom dia, Excelência. Já me ouvem bem? Sim. Já. Então, de novo, doutor Frederico, seu nome, sua vez, eu tenho um prazo de 15 minutos. Pode falar. Bom dia, excelentíssima senhora presidente. Meu nome é Frederico Bracher, OAB-AM 7311. Cumprimento o eminente desembargador relator, senhores julgadores, ilustres representantes do Ministério Público, doutor Pedro Bezerra, meu colega advogado também, demais que estão acompanhando ainda esta sessão, servidores, o meu bom dia. Excelência, o recurso de apelação interposto por mim nestes autos versa unicamente sobre uma questão acerca da divisão da verba sucumbencial já arbitrada em sentença no percentual de 20% sobre o valor da condenação, mas sem que tenha ocorrido uma expressa divisão entre os patronos que atuaram até dado momento do processo, no caso eu e os colegas do escritório, especificamente em... Então, para isso, para mostrar a atuação desse advogado no curso do processo. A ação foi ajuizada em 19 de maio de 2015, com decisão liminar concedida, logo depois, já as folhas 91 e 92, com a atuação deste patrono com réplica aos autos, as folhas 178/191, e com demais pedidos para que fosse resguardado o atendimento da ordem liminar concedida, as folhas 197 a 200, 203 a 205 e 220 a 225. Quando do petitório excelência de folhas 226 e 227, que foi juntado subestabelecimento ao colega que também acompanha a sessão, as folhas 228, este patrono fez o requerimento ao juízo que fosse feita a reserva da verba sucumbencial que eventualmente fosse arbitrada no processo. É bem sabido que difere-se a verba contratual da verba sucumbencial. A verba sucumbencial ela é devida àquele patrono que atuou no processo e que conduziu o feito com expertise, o trabalho técnico, para que conduzisse a demanda, no caso dos autos, a um estágio que já estava apenas aguardando a prolação de sentença. Nesse cenário, observa-se que, após constituídos, os doutos patronos subestabelecidos fizeram petições às folhas 250, 251 e 262, 264, na qual os pedidos foram de julgamento do processo, eis que a demanda já estava com contestação, com réplica, e a matéria era unicamente direito. Então, com todo o esmero que observa-se as petições formuladas pelos atuais patronos da parte autora, as petições, digamos, mais robustas, que realmente seriam prazos processuais efetivos, como réplica e como também buscando que fosse cumprida a ordem liminar de folhas 91 e 92, foram formulados pelos patronos que subestabeleceram as folhas 226 e 227. Então, excelência, o que se observa é que até aquele momento foi feito todo o trabalho técnico por esse advogado. E
na petição de folhas 226 e 227, é feito um pedido expresso de apenas reservar o honorário sequencial. Não pretende, Excelência, o advogado apelante que receba o todo da verba sucumbencial, porque é inegável que os patronos atuais da parte autora desempenharam um trabalho, sobretudo na fase pós-sentença. Mas na fase anterior à sentença, fica evidente nos autos que houve, sim, um trabalho técnico desempenhado por este advogado. Nesse cenário, como a sentença de folhas 265 e 278, nada se manifestou em relação a esse pedido expressamente feito por este patrono no processo, houve embargo de declaração. Contudo, a sentença, o julgamento dos embargos de declaração, que se observa as folhas 298 e 299, acabou interpretando o caso como se fosse uma discussão acerca da reserva da verba honorária contratual, o que não é o caso, Excelências. Aqui não se está discutindo em momento algum os honorários contratuais, porque esses já tinham sido devidamente acertados. E nada a questionar nesse momento, sobretudo porque não seria nenhum instrumento cabível se discutir verba contratual, a nosso entender, nestes autos. É, sim, apenas a questão da verba sucumbencial. Pois bem, diante dessa decisão de folhas 298 e 299, ingressei com o recurso de apelação, e ponto que eu gostaria de chamar a atenção já especificamente em relação ao recurso de apelação é que consta nas contrarrazões do patrono atual da parte autora um pedido de não conhecimento do recurso por intempestividade, alegando que o prazo não foi atendido, haja vista que a semana da conciliação não houve suspensão dos prazos de forma total, apenas em relação aos que venceriam ou iniciariam naquele período de 4 a 8 de novembro, salvo engano. Aqui, Excelências, a gente observa que, efetivamente, esses prazos foram suspensos nesse período, tanto que o próprio Tribunal de Justiça veiculou, no dia 5 de novembro, notícia dando conta de que estariam suspensos os prazos nesse período. Então, de forma, digamos, muito tranquila, esse recurso foi interposto, apontando-se a tempestividade já indicada na nossa apelação de folhas 346 e 352. Então, por esse ponto, pede para que seja reconhecida, sim, a tempestividade desse recurso de apelação, dado esses pontos ora colocados e também as argumentações já trazidas na própria peça. Pois bem, acerca da matéria em si, Excelência, o artigo 24, parágrafo 3º do Estatuto da da Lei 8.906/94, peço perdão, em seu artigo 24, parágrafo 3º, ele é claro que anula qualquer disposição que retire do advogado o direito à verba sucumbencial. Como eu disse, não está aqui se pretendendo um todo ou abocanhar valores que são devidos, sem dúvida, por conta da atuação dos patronos da parte autora. O que se pede aqui unicamente, Excelência, é que seja feita a reserva justa com base na atuação profissional deste advogado. E, por ser nula essa disposição, fica evidente que se trata de uma matéria até de ordem pública e que pede para que seja avaliado por essa corte nesse aspecto. É devido, é imperioso que o advogado tenha resguardado a verba honorária do trabalho desempenhado. Qualquer disposição em sentido contrário, conforme a própria lei menciona, é passível de nulidade. Então, pede-se por esse recurso de apelação que seja dado provimento para que seja reservada a verba honorária de forma proporcional ao trabalho desempenhado, seja apenas em relação ao que foi concedido na sentença apelada, caso eventualmente seja mantida, ou então conforme critérios estabelecidos por essa corte. Contudo, pede-se, reitera, que seja resguardada essa verba. São esses os pedidos que pede-se provimento na apelação. Agradeço a atenção de vossas excelências e desde já desejo uma boa semana e um bom resto de sessão. Obrigado. Senhora presidente, acho que o seu som não está ligado. A senhora, Vossa Excelência mencionou alguma coisa? Tá. Doutor Frederico? Ayrton? Exato. Não, o próximo advogado. Isso, doutor Ayrton.
Doutor Ayrton, então, por gentileza, seu nome, sua vez, se eu tenho um prazo de 15 minutos, com a palavra. Ayrton de Sena Gentil Neto, OAB Amazonas, 12.521. Eminente senhora presidente, desembargadora presidente, o relator está presente, desembargadora? Não o vejo aqui na sessão. Desembargador João Simões. Desembargador João Simões. Tânia, desembargador João Simões não tá conectado? Deixa eu ver aqui. Jaque? Doutora Jaqueline? Ele não está na sala no momento e não está na sala de espera também. Acredito que caiu a conexão. Então, não podemos. Eu vou ver. Então, verifica aí, Tânia. Liga para ele, tenta um contato. Presidente, pode me fornecer o número que o meu computador da pauta me deu. O número desse processo é o 62. 62, né? Perfeito, obrigado. Estão me ouvindo? Sim. Estão me ouvindo? Sim. O senhor chegou a ouvir a sustentação oral do doutor? Senhora presidente, eu pediria que o ilustre advogado voltar só aquela parte em que ele está justificando a situação a respeito da alegação de intempestividade do recurso. Vossa Excelência pode complementar, doutor Frederico? Perfeitamente, Excelência. Eu falei isso no início da minha fala. O restante, o senhor ouviu também? Eu entendi que Vossa Excelência está no debate somente a respeito da divisão dos honorários de sucumbência. Não se trata, a divergência não é de honorários contratuais, e sim de honorários de sucumbência, ou seja, a divisão. Muito bem, isso entendemos perfeitamente, essa parte. Na outra parte, a respeito precisamente da alegação de intempestividade, Vossa Excelência pode se pronunciar sobre ela, exclusivamente sobre ela. Perfeitamente, Excelência. Mencionei na questão da intempestividade que nosso recurso tomou como base a suspensão dos prazos na semana da conciliação. E seguindo também o que foi publicado no próprio Tribunal de Justiça, há uma matéria que é publicada, inclusive está disponível ainda hoje, posso até rejuntá-la no processo, que informa que durante esse período os prazos estão suspensos. Então, levado por essa matéria, nós colocamos o prazo de suspensão durante esse interregno. Além dessa situação que colocamos, Excelência, em relação ao parágrafo 3º do artigo 24 da Lei 8.906, se coloca que é nula qualquer disposição que retire do advogado o direito a essa verba.
Então, caso eventualmente Vossas Excelências entendam por eventual intempestividade do recurso, pede para que seja conhecido como matéria de ordem pública, trazido ao conhecimento dessa Corte e resguardada a proporção da verba honorária a este patrono. Seriam esses os pontos, eminente relator. Bueno, agradeço a Vossa Excelência. Então, senhora presidente, se Vossa Excelência assim determinar, podemos ouvir o outro advogado. Está na sala, Tânia? Doutor Ayrton? Doutor Ayrton está. Doutor Ayrton? Pois não, Excelência. Então, por gentileza, só para constar, de novo, seu nome, sua vez, eu tenho um prazo de 15 minutos. Com a palavra. Perfeitamente. Bom dia a todos. Ayrton de Sena Gentil Neto, OAB Amazonas 12.521. Cumprimento os honoráveis membros desta Corte, na figura da senhora presidente, desembargadora Nélia Caminha, eminente relator, desembargador João Simões, desembargador Ari, doutor Pedro e doutora Tânia. Bom dia. Bom, assim também cumprimento o meu colega advogado, doutor Frederico. Pois bem, excelências, se me permitem, eu gostaria de iniciar primeiro com as contrarrazões à apelação do doutor Frederico e, na sequência, se assim for permitido, eu passo aos argumentos expostos na nossa apelação de maneira bem breve. Pois não. Então, com relação às contrarrazões à apelação do doutor Frederico, antes de adentrar no mérito, é necessário levantar essa questão acerca da preliminar de intempestividade. O início do prazo para apelação, ele começou no dia 31 de outubro do ano passado. E aí, depois desse prazo, na semana seguinte, houve a Semana da Conciliação. Então, ficaram suspensos por conta da portaria da época, do dia 4 ao dia 8, os prazos que se iniciaram e que se terminaram durante essa semana. Eu, de fato, não tive conhecimento dessa matéria que o doutor Frederico mencionou, mas a gente acabou juntando o teor da portaria em si, portaria número 2.788/2019, e é bem clara nesse sentido, no que diz respeito à suspensão dos prazos que iniciam e terminam durante essa semana. E sendo um dispositivo que trata acerca de prazos processuais, suspensão de prazos, ele precisa ser interpretado restritivamente. Então, não haveria como alargar essa interpretação para suspender todos os prazos, contar como dia não útil acerca da contagem dos prazos como um todo. Sendo assim, o prazo terminaria, na verdade, no dia 22 de novembro, quando a apelação foi interposta apenas no dia 29, que seria o prazo que realmente terminaria caso os prazos estivessem suspensos durante a semana da conciliação. Mas caso seja superada essa questão acerca da preliminar de intempestividade, nós gostaríamos de deixar claro que nós não nos opusemos à repartição dos honorários de sucumbência, em nenhum momento. E não há nenhum dispositivo nas decisões, na sentença, tanto a primeira sentença quanto a sentença dos embargos, e não há nenhum pedido nesse sentido, no que diz respeito a retirar do advogado apelante o direito a esses honorários de sucumbência. Só que ocorre que no nosso entender, não seria o momento adequado para se discutir essa questão de arbitramento de honorários de sucumbência. O pedido do apelante, dos apelantes, é que seja arbitrado desde logo metade dos honorários de sucumbência a eles, quando que o processo, agora que se iniciou o julgamento na segunda fase, poderá ainda haver recurso especial, recurso extraordinário, e o arbitramento, essa divisão de honorários de sucumbência, depende de uma ponderação acerca do exercício da atividade ao longo do processo. E quando há atuação de várias bancas de advocacia, isso é um fator determinante para essa repartição. Então, agora, nesse momento, ainda faltando bastante processo pela frente, a gente espera que não, mas a gente sabe que essa é a realidade processual no nosso país, não haveria como o magistrado, exercendo a ponderação, proporcionalidade, arbitrar honorários de sucumbência, garantir metade dos honorários de sucumbência, como foi pleiteado pelo advogado apelante, neste momento do processo. Então, deixamos consignado que nós não nos opusemos a essa repartição de honorários de sucumbência, mas é preciso que ela seja feita no momento adequado, seja posteriormente na fase de cumprimento de sentença, seja inclusive em ação própria, como há parcela de entendimento da jurisprudência nesse sentido. Então, excelências, por essas razões, nós pedimos pelo não conhecimento da apelação do doutor Frederico, do seu escritório, caso seja superado a intempestividade, pelo o seu não provimento. Com relação à apelação propriamente dita da nossa cliente Egleide Massai,
Também não há maiores discussões, porque os fatos do caso se amoldam ao que Vossas Excelências já estão habituados, né? Houve atraso na entrega de uma habitação, de um apartamento. Esse atraso foi superior àquela cláusula de tolerância de 180 dias, certo? E aí, por conta desse atraso superior a essa cláusula de tolerância, a nossa cliente, a dona Gleide Massai, decidiu por rescindir o contrato, né? Na sentença de piso, o juiz deferiu essa restituição, julgou improcedente a devolução da taxa de corretagem, julgou improcedente danos morais, mas ele deferiu essa restituição do pagamento, né? Ocorre que nessa restituição do pagamento, o juiz de piso ele fixou a possibilidade de retenção de 10% desse pagamento, né? E quando há a jurisprudência desta própria Câmara, como bem Vossas Excelências sabem, com base na súmula 543 do STJ, né, quando a culpa do prometente vendedor nessa rescisão contratual, essa rescisão tem que se dar de forma integral, né, que foi o caso. Há precedente desta Câmara, quando há esse atraso na entrega da habitação, é considerado que essa rescisão contratual, ainda que iniciada pelo prometente comprador, né, quem deu causa a essa rescisão foi, de fato, a prometente vendedora por conta desse atraso, né? Então, calcado nessa súmula 543, nesses precedentes dessa Câmara, é que nós pedimos que seja reformada a sentença nesse ponto, para que seja deferida a restituição integral dos valores já pagos. Outro ponto também, Excelências, é com relação à cláusula penal prevista no contrato. Com licença. No tema 971 do STJ, o relator do recurso especial repetitivo foi o eminente ministro Luiz Felipe Salomão. Ele disse que deveria, nesses casos de cláusula penal nos contratos de adesão, em que só se prevê a punição, a multa para uma das partes, que se aplique a reciprocidade e que a cláusula penal valha para ambas as partes no caso de inadimplemento. Esse é o caso. No contrato de adesão firmado pela nossa cliente, havia uma cláusula penal de 2% do contrato, multa de 2% do contrato em caso de inadimplemento por parte dela. Então, aplicando esse entendimento do tema 971 do STJ, caberia aplicar também para essa cláusula penal em desfavor da promitente vendedora, que deu causa a essa rescisão contratual em virtude do seu atraso, né? Ressalte-se atraso superior à cláusula de 180 dias, né? Que nem se discute neste momento a validade ou não dessa cláusula. Então, por essa razão, Excelências, que nós pedimos também essa inversão da cláusula penal do contrato e que seja aplicada essa multa contra a Rossi e as demais apeladas, no caso, para que eles paguem também essa multa contratual de 2% previsto na cláusula 12 do contrato, conforme folhas 45. Tá? Em virtude também dessa rescisão contratual por conta do atraso da obra, tá? Um outro ponto importante a mencionar também é que os juros devem incidir desde a citação, como foi posto na sentença, né? Já tem também precedente desta Câmara nesse sentido, e do próprio STJ, no que diz respeito à incidência de juros a partir da citação, e não do trânsito julgado, quando o promitente vendedor dar causa a essa rescisão contratual. Enfim, então esse é o caso também por conta do atraso superior a 180 dias. No mais, Excelências, gostaríamos que a sentença fosse mantida e assim impugnamos nos seus demais termos, bem como a manutenção das extraentes que se amoldam aos limites já estabelecidos por esta Câmara. Foi estabelecida uma multa de R$2.000 por dia com relação a uma obrigação de retirar o nome da nossa cliente do cadastro negativos de credores, tá? Isso não aconteceu, foi uma multa de R$2.000 por dia, o limite de 30 dias, isso não aconteceu por 3 anos, ela ficou 3 anos com o nome negativado porque a outra parte, ela não retirou o nome dela desse cadastro, tá? Enfim, então por conta disso é que essa estreinte se demonstra de fato proporcional. Portanto, Excelências, gostaria de reiterar os cumprimentos desta Corte, agradecer o tempo que me foi disponibilizado e gostaria de desejar uma ótima semana e um ótimo mês de junho a todos, que nós consigamos sair dessa crise nesse mês de junho, enfim, já temos boas notícias, pelo menos aqui em Manaus,
mas espero que nós consigamos, de fato, nos reerguer depois de tanto tempo parados. Bom dia a todos. Bom dia, com a palavra, desembargador. Desembargador João. Senhora presidente, senhores julgadores, senhores advogados, há uma preliminar de intempestividade que foi alegada e foi rebatido agora na sustentação oral, informando que esse prazo... Qual é o debate? Se houve suspensão ou não do prazo no período da semana de conciliação. Eu vou adiar, senhora presidente, ou, aliás, adiar não. Eu vou pedir a suspensão desse julgamento até a próxima sessão para examinar exatamente esse ponto, se houve ou não. Porque se não houve a suspensão, o recurso é intempestivo, porque ultrapassou o prazo. Se houve a suspensão, aí devemos conhecê-lo. Então, eu vou examinar o teor, com mais profundidade, o teor do dispositivo legal que tratou dos prazos na semana de conciliação. Então, sob esse fundamento, senhora presidente, eu peço vênia para pedir a suspensão temporária do julgamento para a próxima sessão. Correto. Então, processo suspenso a pedido do relator para a próxima sessão. Obrigada aos senhores advogados que se encontram na sala. Obrigado, excelência. Bom dia. Bom dia. Obrigado, bom dia. O 63 já foi, então passamos aos processos da relatoria de desembargador Ayrton Gentil. Chamo a julgamento o item 10 da pauta. Deixa eu só localizar, item 10 da pauta. Chamo a julgamento o agravo de instrumento número 4.99389/2020. Agravante, Humanizar e Gestão Prisional e Serviços Limitadas, e agravada, Camila Uiara Vieira Alves Almeida e o Estado do Amazonas. Relator desembargador Ayrton Gentil, a pedido de sustentação oral por que parte, Tânia? O item... Tânia? Tânia? Acho que caiu a conexão dela, desembargadora. Que eu não tenho informação aqui. Quem pediu sustentação oral? Conseguiu? Excelência. Sim. Quem pediu a sustentação oral? Advogado Luiz Medina vai entrar na sala. Vossa Excelência deferiu, desembargador, a sustentação oral? Foi deferido. É a doutora Márcia, que está por parte do apelado, Engeco Engenharia. Engeco, desculpa. Não, desculpa. No item 10. Desculpa, eu li errado aqui. Quem pediu foi o doutor Luiz Augusto, advogado da Humanizare. Está na sala o advogado, doutora Tânia? Mas eu faço parte desse julgamento, senhora presidente? Eu acho que com a ausência do desembargador Pascarelli, sim, né, Tânia? Oi, desembargadora, eu estava sem conexão. Qual é o processo? Tá. O item 10 da pauta. O desembargador João Simões participa, né, com a ausência do desembargador Pascarelli? Excelência. Sim. Não há pedido. Oi. Tânia, quem participa do julgamento? O desembargador
desembargador João Simões ingressa no julgamento em substituição ao desembargador Pascarelli, não é isso? Isso. Tá. Então, desembargador João Simões, o senhor participa do julgamento. Qual advogado pediu sustentação oral? Mas, desembargador Gentil, esse caso é de agravo de instrumento? Cabe sustentação oral? Pois é, eu estou só confirmando aqui porque não cabe. Né? Pois é. Só que está muito lento. Nós estamos com um computador muito lento aqui. Tutela de urgência, não é isso? Então, não tem tutela de urgência. Então, eu só estou confirmando aqui. Então, eu estou indeferindo o pedido. É porque eu confundi. Quando eu falei que eu tinha deferido, eu confundi o processo. Certo. Aqui não tem tutela de urgência. Então, comunique, doutora Tânia, que não cabe sustentação oral ao advogado, correto? Senhora, desembargador Wellington vai entrar, tá, desembargadora? Mas podemos não julgá-lo, né, desembargadora, presidente? Vamos julgá-lo. Desembargador Ayrton, por gentileza, leia só a ementa e aí a gente... E aí, para poder concluir o julgamento, por gentileza. Desembargador Ayrton... Já foi anunciado. Pois não, Excelência? Já foi anunciado, né? Já. Eu estava falando, Excelência, porque agora que eu reparei que o microfone estava desligado, o desembargador João Simões tem razão, não há pedido de tutela de urgência. Por conta disso, não há previsão legal para que faça a sustentação oral, por essa forma, está sendo indeferido o pedido de sustentação oral. Tá? Como eu estava sem microfone, eu estou só esclarecendo, e passo a leitura, Excelência, conforme Vossa Excelência determinou, da ementa, que ficou lavrada da seguinte forma: processo civil, agravo de instrumento, reconhecimento de legitimidade passiva de causa do Estado do Amazonas, declinação de competência para a vara civil, recurso interposto pelo CORREL, falta de interesse recursal do agravante, recurso não conhecido. Portanto, por não reconhecer a legitimidade, que por não demonstrar prejuízo, eu não estou conhecendo do recurso. Correto. É da forma que voto, Excelência. Como a pergunta aos senhores desembargadores, desembargador Turi e desembargador João Simões, alguma divergência? Acompanho, senhor presidente. Desembargador Turi? Não há divergência. Então, processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Chama a julgamento o item 64 da pauta, também da relatoria de desembargador Ayrton Gentil. Chama a julgamento a apelação cível, número 064383911-2018, apelante Estado do Amazonas, e apelado Ivo Almeida Rodrigues. Tem pedido sustentação oral? Quem pediu a sustentação oral, Tânia? Desembargadora, desembargador Wellington já está na sala. É o 62. Não, 62 foi o que foi adiado, a pedido do relator. Não, desembargador João Simões. Que é o seu, da sua relatoria, 61. Então, antes de ir para o 64, vamos ao 61, já que o desembargador Wellington já está na sessão. Então, chamo a julgamento o item 61 da pauta, número 022-3649-39-2011. Apelação cível, apelante Unipar Construtor S.A. e apelado Paulo Roberto Chaves do Carmo. Já houve sustentação oral nesse já, né, Tânia? Vai ter de novo? Extensão de quórum. Sim, mas eles estão aí, os advogados? Sim, é o doutor Luiz Felipe Medina, só uma parte. Mas a outra parte foi intimada também? Sim, senhora. Tá. Então, só está o doutor Medina aí, é isso? Tá. Desembargador Wellington, ele está já na sessão? Bom dia. Tá. Desembargador Wellington, bom dia. Nesse processo, é de minha relatoria, e eu só buscar aqui um momento. Nesse processo, eu conheci da apelação e, em parte, eu dei provimento. O desembargador João Simões fez uma declaração de voto divergindo do meu posicionamento. Houve a extensão do quórum e, nesse caso, Vossa Excelência foi convocado. O advogado, doutor
É o Felipe, é o doutor Felipe? Sim. Luiz Felipe Medina. O doutor Felipe pediu sustentação oral de novo. Então, eu vou dar a palavra para o doutor Felipe para as suas considerações. Então, por gentileza, doutor Felipe, seu nome, só para constar, seu nome, sua vez, seu tempo para... Senhora presidente, Sim. só para entender que houve um terceiro voto. Quem foi o desembargador que votou? Não, só teve... Aqui tem o meu voto e o seu. Aí o terceiro voto... Quem foi, Tânia? Foi verbal, porque escrito não tem. Senhora presidente, se a senhora me permite esclarecer? Isso, exatamente. O desembargador Pascarelli, ele se deu por impedido. Isso, aí houve a extensão de quórum. Aí houve a extensão de quórum do desembargador para o desembargador Wellington, entendeu? Isso. Sim, mas quem foi o terceiro voto? Era do desembargador Pascarelli, doutor João Simões. Só que aí depois ele percebeu que havia motivo. Quem o substituiu, no caso? O problema é que o desembargador Turi e o desembargador Ayrton ainda não votaram. Só eu votei. É o meu voto e o senhor levantou a divergência. Exatamente. Então, ainda não foi feito, não houve ainda o 2-1. Doutora Tânia, porque eu não tenho aqui. Já houve o terceiro voto? Essa é a minha pergunta. Porque quando ia ter o terceiro, ele averbou impedimento. Só que o doutor Medina tinha feito sustentação, certo, doutor Medina? Então, a outra parte para votar teve que estender. Como ia faltar quórum, em virtude da sua divergência, já sorteamos o desembargador Wellington. Mas não houve ainda a declaração da extensão do quórum. Porque... A extensão do quórum, Tânia, nós temos que declarar o resultado parcial. Tem que ter um terceiro membro votante. Votando. Quem o desembargador... Não tem. Então, vai ter mais duas sustentações, que o desembargador Pascarelli não votou, participou da sustentação, da primeira. Para estender, seria o desembargador Turi, não tinha participado da sustentação. Então, não era para estender o quórum, porque nós não declaramos o julgamento parcial. Falta votar o terceiro membro da sou eu. Da primeira composição de julgamento. Porque o desembargador Pascarelli está impedido. Então, foi convocado para participar do quórum. O desembargador Wellington, que não deveria ter sido convocado antes de ser declarada a votação parcial, o julgamento parcial. Porque ninguém não tinha votação, não tinha 2-1. Isso. Exatamente. Quem é o terceiro membro a votar da Câmara? Sou eu. No lugar do desembargador Pascarelli. Desembargador Turi. Então, o momento agora é de ouvirmos o voto do seu excelente desembargador Turi. Eu já analisei bem o voto de sua excelência, a doutora relatora, mas eu vou ficar com o voto divergência do desembargador João. Então, julgamento parcial 2-1. Então, aí agora, 2-1 a favor do voto divergente. Então, agora sim, com a convocação do desembargador Wellington, com a palavra o advogado da parte... advogado da apelante, não é isso? Da Unipar, não é isso? Isso. Tá. Então, Excelência? Sim. Mas aí nós não deveríamos, então, fazer a continuação numa outra sessão, muito embora o desembargador já esteja aí, por conta da intimação do outro advogado, da outra parte? Exatamente. Já que ele sabe o resultado parcial, que não foi declarado, não pode ser o julgamento hoje. Vai ter que comunicar o advogado da outra parte, viu, doutora Tânia? É isso mesmo. Doutora Se Tânia. estivéssemos na mesma sessão prosseguindo, na qual todos estavam fazendo parte, podíamos estender o quórum. Mas, no caso, ela está quebrada, vamos dizer, a sessão está quebrada. Exatamente. Doutora Tânia, está ouvindo?
Então, já pegou tudo ou não estava conseguindo conectar o áudio? Não vai ter a participação do desembargador Wellington, certo? Nesse momento. Exatamente. Por quê? Porque nesta sessão agora que eu estou declarando a votação, o julgamento parcial. 2-1 a favor do voto divergente. Então, neste caso, para que não haja prejuízo para o advogado da outra parte, suspende-se o julgamento para a próxima sessão, com a convocação do desembargador Wellington e a comunicação dos advogados. Correto? Porque eu estou vendo aqui no extrato da minuta, o dia 11 de maio, o doutor Medina já ficou intimado, né, para sustentar. A outra parte não manifestou. Mas o problema é que a outra parte não sabia o resultado do processo. Não foi declarado o julgamento parcial. Normalmente não. A votação parcial. Sim, senhora. Eu estou declarando a votação parcial agora, nesta sessão. O advogado não tinha ciência. Sim, senhora. Vou anotar. Não é isso? Então, o processo adiado para a próxima sessão, com a convocação do desembargador Wellington e a intimação dos advogados. O doutor Medina está aqui presente, já está, considera-se intimado, e falta comunicar ao advogado. Comigo tudo bem. Desculpa, desembargador Wellington, mas é porque houve esse desencontro. Doutora Tânia, a senhora estava escutando? Agora estou. Então, pronto. Processo adiado para a próxima sessão. Senhora presidente? Sim. Seria como esse julgamento começou há um pouco de tempo já, seria possível só relembrar qual foram os termos dos votos que ocorreram agora? Agora não, perdão, que ocorreram naquela sessão? Eu votei pela improcedência total dos pedidos. Eu conheci a apelação e dei provimento em parte, entendeu? O desembargador João Simões foi voto divergente e julgou improcedente total, não é isso, desembargador? Isso. O desembargador Turi acompanhou a divergência. Deixa eu ver só se eu coloco aqui, que eu estou lhe dando muito superficial aqui. Momento. Não, é suficiente, excelência. Suficiente? Eu não quero atrapalhar o prosseguimento da sessão. Não, deixa eu só ver aqui. Peraí. Estou aqui. O meu voto. Conheço e dou parcial provimento à apelação para reformar a sentença na fixação do termo acordo da indenização por lucro cessante, a fim de estabelecer o mês de dezembro de 2007 como momento inicial para incidência da compensação, bem como o valor da indenização por danos morais arbitrados em R$25 mil, mantendo no mais a sentença fustigada. Esse foi o meu voto. O voto do desembargador João Simões foi pelo indeferimento total, não é isso, desembargador? Pela total improcedência dos pedidos. Tá, e o desembargador Turi acompanhou o voto divergente. Então, na íntegra. Então, nesse caso, foi declarada a votação parcial 2-1 a favor do voto divergente. E aí, então, como o advogado não foi intimado a outra parte, suspende-se o julgamento para a próxima sessão. Perfeito. Tá bom? Bom dia a todos. É sempre uma satisfação começar a semana ouvindo os julgamentos dessa terceira Câmara. É sempre um prazer ouvi-los a todos e vê-los a todos. E que bom que eu sempre os tenho encontrado bem. Um bom dia a todos, Obrigada. Uma ótima semana. Bom dia, doutor. Muito obrigado. Mesma forma. Até logo. Eu peço permissão para me retirar, excelência. Bom dia, obrigada. Bom dia. Bom dia, Ued. Um abraço, mano. Bom dia. Doutora Tânia, o item 64, não é isso? Isso. Bom, desembargador Ayrton Gentil, relator. Item 64, chama a julgamento, apelação cível, número 064-3839-11-2018, apelante Estado do Amazonas, apelado Ivo Almeida Rodrigues. Quem é que vai fazer sustentação oral, doutora Tânia? Doutora Tânia? Oi, desembargadora. Quem vai fazer sustentação oral?
O apelado, doutor Belmiro Gonçalves de Castro. Ele está presente na sala? Entrando na sala, um momento. Estado do Amazonas, apelado Ivo Almeida Rodrigues. Quem é que vai fazer a sustentação oral, doutora Tânia? É o doutor Belmiro. Tânia? Ele já entrou na sala aí, Excelência. Já está na sala, Tânia? Está com áudio, tudo ok? Jaqueline, já? Ele já está aí, o doutor Belmiro, está aparecendo aqui. Sim, Mas você está com áudio? Tá. Não sei se estou com áudio. Estão ouvindo? Sim, agora sim. Tá, ok. Sim. Por gentileza, doutor Belmiro, seu nome, só para constar aqui seu nome, sua vez, eu tenho um prazo de 15 minutos, com a palavra. Belmiro Gonçalves de Castro, advogado com a OAB 2193 de Rondônia. Excelentíssima senhora desembargadora presidente desta terceira Câmara, excelentíssimo senhor relator do processo, demais desembargadores, senhores servidores presentes na sala. Trata-se de uma ação declaratória de obrigação de fazer para declarar o apelado como titular de serventia cartorial. O apelado, senhor Ivo, fez concurso em 1996 e foi empossado em 20 de 9 de 96 em Juruá, Amazonas, e tornou-se estável em 20 de 9 de 99. Em 2005, fez regularmente, conforme a lei da época, o concurso de remoção e foi removido para Borba, no Amazonas. Em 2010, o CNJ pediu algumas informações para o Tribunal de Justiça do Amazonas e essas informações não foram enviadas, de modo que o CNJ declarou nula a remoção do apelado por falta de informações do próprio Tribunal de Justiça à época. Porém, o CNJ somente declarou nula a remoção, mas não o concurso do apelado, que permaneceu rígido. Ele é efetivamente concursado e está estável. Ao tentar participar aí do concurso de remoção, agora, recentemente, ele foi barrado sob a alegação de que não era titular, porque ele foi declarado como interino em Borba. Mas, na verdade, ele tinha a titularidade do cartório ainda em Juruá. Aliás, o apelado sempre foi titular de cartório. Se ele perdeu a interinidade de Borba por informação errônea do Tribunal de Justiça do Amazonas, mas ele não perdeu a condição de titular de cartório, conquistada por concurso público, porque só pode perder a titularidade por processo legal, com a ampla defesa, o contraditório, e não se tem notícia, nem nos autos, em lugar nenhum, da existência de qualquer processo. Vossas Excelências bem sabem a situação do interior do Amazonas, conhece muito melhor do que eu, que sou daqui de Rondônia. Vossas Excelências conhecem muito bem a situação dos cartórios do interior, a dificuldade para se locomover, e não é qualquer pessoa, servidor, que quer assumir tal encargo. Pedimos vênia, Excelência, para ler aqui a emenda constitucional 94 de 2016, aprovada em 2016, que o próprio Tribunal de Justiça do Amazonas propôs para regularizar a situação do apelado e de vários outros titulares de cartório na mesma condição do apelante. Aquela emenda constitucional dizia o seguinte, aliás, diz o seguinte, porque ela está em vigor ainda: assegura ao ocupante de cargo de escrivão do judicial e anexo do Estado do Amazonas
o direito de escolha entre serventia extrajudicial que ocupavam em 1º de janeiro de 2015, ou o cargo de analista do Poder Judiciário na respectiva comarca. O apelado escolheu ficar com o cartório de Juruá. Tanto é que em 22/5/2019, depois que o processo já estava em andamento, esse processo já estava em andamento. Tânia, não estamos ouvindo o advogado. Está sem áudio. Agora. Oi? Agora sim, ficou momentaneamente sem áudio. Sim. Então, prosseguindo, em 22/5/2019, o presidente deste tribunal cumpriu a emenda constitucional e regularizou a situação do apelado. Então, isso é um tácito reconhecimento da ilegalidade praticada. Então, o apelado agora, muito embora ainda exista a condição de vago em Borba e Juruá, mas o presidente determinou, em 22/5, a regularização da situação do apelado, o que faz com que reconhecer que a sentença é rígida. Então, nesse caso, é pelo improvimento da apelação. Quero agradecer aqui a todos que ouviram, presidente, relator e demais desembargadores. Muito obrigado. A palavra ao relator. Desembargador Ayrton. Pois não, Excelência. Excelência, Só para constar, quem participa desse julgamento é o desembargador João Simões e o desembargador Turina, é isso? Tânia? Porque o Pascarelli está ausente, então fica Ayrton, Turi e João Simões. Pode continuar, Zé. Excelência, diante da informação que o doutor advogado trouxe agora, principalmente essa decisão do dia 22/5/2019, eu vou pedir para que suspenda o julgamento para continuar na próxima sessão, para que eu faça uma análise principalmente dessa que ele trouxe agora e de outras situações que eu verifiquei também diante da colocação do ilustre advogado. Correto. Então, o processo suspenso a pedido de relator, com continuação para a próxima sessão. Bom, eu fui informada... Obrigado, doutor. Doutor Belmiro, muito obrigado. Fui informada aqui pela doutora Tânia que o próximo processo é o do desembargador Turi e é segredo de justiça. Então, eu tenho que encerrar a sessão aqui para quem está assistindo e a transmissão fica restrita aos participantes da LIDE. Então, correto, doutora Tânia? Sim, senhora. Tá. Então, me avise quando tiver só restrito para eu fazer o anúncio aqui. Vou encerrar a transmissão agora no YouTube, um momento. Qual é o item, Excelência? É o item 66.